Ambaye udaliseni. Amen. Bale mpira bala mzati zimaswe ntintizo yangu ziwili tatu ababa. Nifao titi zigawa pa internet. Utenga umene umachapa. Esta mensagem lava muito. Ndi utenga wabwino. É uma boa mensagem. Kulimikisa wina lesi kumufotokozala choonadi. Revelar tudo, falar a verdade. Sono mukaona ndi mmene Bulalo timamuzira bwino. E se vocês verem, é como nós conhecemos Bulalo. Anabwera masana mwana bwanji pali kusinda sokwina. E ele veio essa tardinha dizendo que há uma outra revelação. Ndinati ine ndikamala nkula kuti utumikire amakhala ali abwana talankula ndi kusindikiza kale. E eu falei daqui, quando eu falar para ministrar, tem sido o patrão falando. Po sindimankhula mwachina wamba. E eu não falo de qualquer maneira. Sindikuza kuti ngati azibusa nzanga kuna kuli konse siku lonse lapansi amakhala wanjira imene. Não sei se outros pastores em todo o mundo fazem assim. Pali makhaliro liuli kulankhula kwa ine. Porque é uma voz dirigida a mim. Kuti lero ine siku lakuti ndi yankhula malo akuti. De que eu no dia de hoje eles falaram com tal fulano. Po ndimapereka kumeneko. E eu dou o altar a ele. Munthu yo ndamene amatumikira. E essa pessoa é que ministra. Pandiri ndi munthu amene akulankhula amene ndimamvera kulankhula kwake. Que tem uma pessoa que me fala e eu obedeço a sua voz. Tamva kulankhula kwa utenga. E escutamos o que a mensagem falou. Amene amawakonda Ambuye Yesu. Aquele que ama Senhor Jesus. Ndi amene amasunga mawu ake. Aquele que guarda a sua palavra. Amene sakonda Ambuye Yesu. Aquele que não ama Jesus. Ndi amene sasunga mawu ake. Esse também que não guarda a palavra dele. Mzimu wacho onadiwo. E o Espírito da verdade. Uzakumbusa zimene anaziyankhula kale kale. E ele vai mandar lembrar tudo que ele havia falado. Zimene zikuchitika pakati pathu. É isso que acontece no nosso meio. Tachenjezedwa chifukwa chakuta kwa nthawi. Fomos advertidos pelo fim do tempo. Tikuyang'ana Israeli. Vemos Israel. Akuchita zinthu zawo. Estão a fazer coisas Koma deles. ngakhale zili choncho ife tilibe nazo ntchito za izo kwenikweni. Mesmo se eles estão fazendo isso, nós não temos nada a ver com aquilo. Timangoyang'ana ngati wochi. Somente reparamos como um relógio. Koma timangolimbikira kuti nafenso tikhale olimba mtima. Nós nos fortificamos para sermos corajosos. Ambuye akudaliseni mbale wathu Bulalo. Deus abençoe nosso irmão Bulalo Chifukwa chotibweresera uthenga wabwino. por nos trazer uma boa mensagem. Uthenga umene uja ndi wabwino kwambiri. Essa mensagem é muito boa. Po malankhulidwe aja ndi ochokera kwa Mulungu. E aquilo que ele falava provém de Deus. Chifukwa Mulungu nthawi zonse akavala munthu amakhala chotero. Porque Deus em todos os momentos quando usa a pessoa fica desta maneira. Pamene munthu amakamalankhula imangona kuti si munthuyo koma Mulungu Quando a akulankhula. pessoa fala, nós vemos de que não é a pessoa, mas é Deus falando. Tikuthokoza Mulungu chifukwa cha zonsezo. Agradecemos a Deus por isso tudo. Tiyenda kusamaladi. E devemos cuidar. Monga uthenga umayankhulira. Como a mensagem falava. Abrahamu kumapeto kuti adalisidwe. Abraão, para no fim ser abençoado, Mulungu anamuwuza kuti aphe mwana wake Isake. Deus lhe disse para matar seu filho Isaac. Iye anakhulupirira. E ele creu. Anamutengadi Isake kuti akamuphe. Levou Isaac para matar. Mwauzimu anamuphadi. No espírito ele matou. Koma muthupi Mulungu anamulesa. Mas na carne Deus o proibiu. Mulungu anati. Deus o disse. Umandikhulupiriradi ine. Você me ama de verdade. Tenga mwana wankhosa ali apoyo. Leva o filho do cordeiro está do lado. Pamene Isake atakula. Quando Isaac cresceu, Ndiye pamenepo panali chochitika china. aí havia outra coisa acontecendo. Agara ndi mwana wake achoke pamaso pa Abrahamu. Agar e seu filho que sai na presença de Jeová. Zimachitika anthu akamafuna kumadalisidwa. Isso acontece quando a bênção chega. Pamenenso mkwatulo woyandikira. E quando o arrebatamento está chegando, Uthenga wosiriza wasirizika. a outra mensagem já terminou. Okwatula moyipa alina kuti aphasule. E aquele que casou errado deve quebrar. Kwabwino kuti munthu akhala ngokhala mbeta monga Paulo anakhalira. Que uma pessoa seja solteira como Paulo havia estado. Sizosamalaso zabanjaso ayi. Não é de cuidar mais de lar. Mmene zililimu. Como as coisas estão. Wokwatira akhale ngati sanakwatire. Casado que fica como não é casado. Mulongo wokwatiwa akhale ngati ndi mbeta. Uma casada que viva como uma Koma solteira. mukafuna kuti muyisamalira kwambiri za banja. Se vocês querem cuidar muito do lar, Mulephera Ambuye Yesu. vamos falhar o Senhor Jesus. Chifukwa chikulu muzikonda kwambiri Ambuye Yesu. Muito deve amar muito o Senhor Jesus Cristo. Mukakonda Ambuye Yesu. Quando amar o Senhor Jesus, Mumamvera malamulo ake. os seus mandamentos. Mwina uthenga kuzakuza kubwera. Talvez a mensagem pode vir Kuti mmene zililimu. de que como está aqui, Pasakhalanso munthu amene angakhuze mkazi. ninguém mais que possa tocar na mulher. Ife tikuda kumazembera. E nós podemos ir do lado. Ngati ndalalikira uthenga. Se eu preguei a mensagem, Malemba olembedwa kale. uma palavra já é escrita. Bwanji ntakuza kuti musiye. Como se eu vos dizer que deixam. Munthu uli alesa sakhuze mkazi. De que qualquer pessoa não possa tocar na mulher. Ena anamba kumatiloza pano. Outras pessoas começaram a nos fixar aqui. Kutibaya.
nos furar ndi mipeni yawo chifukwa chakuti ndalalikira nchilekano. com as facas, porque nós pregamos o casamento e o divórcio. Bwanji ntanena kuti pasakhale okhuza mkazi Como quando eu falar para que não tocar mais na mulher, kana ndipha. vocês me Koma matariam. Mulungu sakanalola zimenezo. Mas Deus nunca permitirá isto. Koma nthawi iyi Mas esse tempo ndi nthawi yomaliza zonse. para ultimar tudo. Angakhale olalikira wonse amayankhulaso chindunji. Mesmo que todos os pregadores falam a verdade, Kusala nazo zakozo. você vai ficar com essas suas coisas. Woti wamva wakana kukwanirisa. Como ouviste e negaste a cumprir? Iwe uzotsala nazo. Com isto, Chifukwa usamvera ambuye sapita. porque quem que não obedece o Senhor não irá. Koma wamvera ndi amene atapite. Obedientes irão. Ndili ndi chenjezo lomaliza. E teve a última advertência. Ndili ndi chenjezo lomaliza. Última advertência. Pasulo balipana nili anandiyimbira. Porque ontem irmão Bularo ligou-me. Tisiku lonse lapasi mukuliona bwanji. De que todo mundo, como você vê. Nati dziko lili bwinobwino. E eu falei que o mundo está bem. Akuti ndikuyankhula za ambuye Yesu. E ele disse que estou falando do Senhor Jesus. Mukayang'ana dziko lonse lapasi likuyenda bwanji. Quando repara todo mundo como está indo. Nati lili chete. E eu falei que está em silêncio. Yanati ngati lili chete. E ele diz que se está em silêncio, Ife tikala chete tikukonzekabe. nós ficaremos em silêncio enquanto estamos a preparar. Nati ulemerero kwa Mulungu. E glórias a Deus. Iye akakala chete ife tikala chete tikukonzekabe. Ele está em silêncio, nós em silêncio estamos a preparar. Koma ndili ndi chodabwisa. Mas tem uma coisa maravilhosa. Chenjezo lomaliza. A última advertência. Chenjezo li. Esta advertência Ndiyenda kupita ku dziko lonse lapansi. tem que ir em todo mundo. Komanso amene atamvere tepi. E aqueles que vão ver este vídeo Ndikumpesera pa chenjezoli. e escutando nessa advertência, Mwina ngati lamukondweresa iyeyo. se alguém lhe alegrou, Apereke chizindikiro kuti tione kuti zikumukusangalatsa iyeyo. ele demonstrando que está se alegrando. Koma ndi chenjezo lomaliza. Mas é a última advertência. Masomphenya achindunji. Uma visão Koma verdadeira. masomphenya achinsisi. Mas uma visão misteriosa. Nalodabwa kwambiri. Estava muito maravilhado. Mama wakuja kwa siku la lero. Uma manhã a nascer de sono do dia de hoje. Free kutamangira 4 o'clock. 3 percorrendo para as 4 horas. Nakana masomphenya odabwisa. Tive uma visão maravilhosa. Ine ndinakhala kuti ndinapeza kuti ndinali pena pake. Eu estava num lugar. Ndipo pamalopo ndinali ngati malo osonkhana panopa. Este lugar parecia neste lugar onde nós temos congregado. Koma panali chinsinsi chimene chimachitika. Mas havia um segredo que acontecia. Ine ndinaona mwamuna wovala mwinjiro. Eu vi um homem usando de um linho. Ndiye kenaka anali atamangira lamba wake. E ele estava com seu cinto amarrado. Ndiye atamangira lamba wake anali atayimirira. Quando amarrou o cinto estava empeado. Koma panali chinsinsi chimene chimachitika. Mas havia um mistério que acontecia. Mwamuna iwo anali atatenga buku. O homem estava de pé com um livro. Ndipo buku anayamba kumayitana anthu. E este livro chamava as pessoas. Poteropo panali china chake chooneka ngati chinali ndege. Do lado havia uma coisa que tinha aparência de um avião. Koma sinali ndege imaoneka ngati inali zira. Parecia um avião, mas não era avião, era como um ovo. Komanso chimene mkaongooneka ngati chamtengo pali cha golide. Mas estava-se ver de um outro belo, mas como um de ouro. Kenaka chinali ndi khomo loseguka. Mas tinha uma porta aberta. Ndipo ndinaona khwimbi la anthu linali litalowa E mkatimo. eu vi muitas pessoas entrando naquela porta. Naona abale ena iwonso anali atalowa mkatimo. Vi também outros irmãos entrando naquela porta. Koma masomphenya anandionesa ine kumapeto. Mas a visão me mostrou-me no fim. Ndinamva mayina akuyitanidwa. Eu escutei os nomes serem chamados. Ndipo liwu linati A voz disse: woyitanidwa azikalowa mu malowo. aqueles que serão chamados devem entrar naquele lugar. Ndiye chodabwisa nchakuti A coisa maravilhosa era, ndikuyang'ana zoterozo. reparando tal coisa, Ndinatengedwa kwa mbale Fidel. fui levado para o irmão Fidel. Nditafika kumeneko Chegando lá, ndinapeza kuti kwa iwo uko kunali chisime. achei que lá havia um poço. Ndiye pa chisimepo E naquele poço, woyang'anira nali mkazi wace. quem controlava o poço era a mulher. Ndiye panali mbiye ya doti. E também havia uma bila. Ndiye pameneponso panalinso panali chidebe pamenepo uma balde. E também havia um balde. Ndiye mbiya zonsezo E todas as bilas que estavam aí zimafunika zizaze ndi madzi. precisava ser enchido com as águas. Koma chodabwisa kuti chisime cha mulongo Fideliyo Mas a coisa maravilhosa, o poço do nosso irmão Fidel chinali chitauma. estava seca. Mpaka mbale Fidel amalephera kumwa. Até irmão Fidel não conseguia beber neste poço. Inenso ngati mulendo. Eu também, como era hóspede, Panasoweka mazuta ndipase ine
ndimamwera mwenawo. Não havia água para me dar para eu beber. Mamuna wafala mwinjiro anali ndineso palimozi. E também o homem vestido de linho estava comigo junto. Ndiye mwazizisi ndinaona mmasomphenya De repente eu vi nesta visão, ndinapeza kuti encontrei chifukwa chake kuti chisime chiume a causa para o poço secar. mbiyazi Esta bila. apa panali mbiya apa Aqui havia uma bila, inaso inakhala cha apa outra estava aqui. ndiye mbiya iyi inali ya doti E esse balde era de barro. iyi inali ya malata E este balde era de lata. ndiye kenaka Depois, ndiye mbiyazi kuti zikhale ndi madzi esses baldes para ter água pamafunika pakhale mphasa apa yoyalidwa bwino. precisava ter uma esteira aqui bem estendida. mbiyazi kuti zonse zikhalire pa mphasayi. E essas duas baldes estando nessa esteira. kenaka pansi pakasupiwa madzi azitulutsa kumaso za mbiyazi. E depois debaixo ter poço para encher esses baldes. koma mulongo Fideliyo anatembenuza mphasayi. E a irmã Fideli virou essa esteira. mphasayi anayipanga chonchi pakatipa. E essa esteira ele fez assim no meio dessas duas baldes. ndiye mngelo uja anati kwa ine E aquele anjo falou a mim: chifukwa chake chisime chindi chowuma é por esta razão este poço é seca. sichidzakhalanso ndi moyo. Nunca mais terá vida. ndipo sindinapezanso madzi akumwa. E não encher também água para beber. ine ndi mamunayo tinachoka malo amenewo. Eu e aquele homem saímos naquele lugar. nditafika pamalo amene tinakumana paja E chegar naquele lugar onde nós nos encontramos, anthu ambiri nadatazaza mmenemo. muitas pessoas estavam lá aí bem cheios. ndinaona abusa Tivani kubera Via pastor Tivani da Beira. anali ndi osongana acho omasuka ndi osangala ndi owala bwino. Havia também com ele a sua congregação bem livre e também estava muito clareado. onse anali kuzungulira pa mbusayo. Todos eles estavam a rodear o pastor deles. kenakaso ndinayang'ana ku Amerika E também reparei a América. ndinaona Joseph Branham Vi também José Branham. ndi anthu ache sakubali kwa Joseph Branham. E também suas pessoas vindo com José Branham. koma chodabwitsa nchakuti A coisa que me maravilhava kwa era Joseph Branham José Branham. kwa Joseph Branham kuja Lá em José Branham, ngelo uja sana khaleko o anjo não estava lá. angakhale kwa abusa Tivani Mesmo onde estava o pastor Tivani, ngelo uja kunalibe o anjo não estava. koma anali amuna mphamvu. Mas somente eram homens poderosos. ngelo uja anali ndi ife pano. O anjo estava conosco aqui. mayina anayamba kumayitanidwa. Os nomes começaram a chamar. mayina anayamba kumayitanidwa. Os nomes sendo chamados. koma mayina ena anasowa. Mas outros nomes não eram chamados. ndinaona ngelo kutamanga uku ndi uku Vi o anjo correndo de um lado para outro, kufufuza mayina osapezeka. procurando nomes não se encontravam. koma chindege chisazaza ndi anthu ochuluka. Mas o avião cheio de pessoas. chodabwitsa nchakuti Coisa maravilhosa era. ena olowa kale Outros que já estavam naquele avião, anatuluka eles começavam a sair. nasamira khoma la ndegeyo E eles encostaram o parede daquele avião namaya ndiyang'ana ine e começaram a me reparar. ndinaona ana ena kutamanga. Vi outras pessoas correndo, ana ena ali kutamanga outras crianças correndo namazungulira pamaropo. e começaram a rodear aquele lugar. po ine ndinadabwa. E eu me maravilhei. ine ndinayimirira E eu parei. ndinali wachisoni kwambiri Estava muito triste chifukwa anthu onse anali atatata kulowa. porque todas as pessoas estavam aí dentro. koma chodabwitsa ndi ichi Mas a coisa maravilhosa era, ngeloyo ankaoneka ngati ndine o anjo tinha aparência de mim, koma sanali ine. mas não era eu. koma ngeloyo analipo Mas o anjo existia, koma ankaoneka ngati ndine. mas tinha aparência de que sou eu. ndiye taka ndi chisoni E kwambiri. eu estava muito triste. ndinaona mwana wambali tina kutamanga. ndinaona mwana wambali dino kutamanga. Via a filha do irmão Dino correr. ngelo uja anati O anjo disse: ana ena sa kupezeka mu buku. outras crianças não se acham no livro. ndiye ine ndaloza mulongo Perera wang'ono. E eu apontei a irmã Pereira pequena. ndi amene anasamira khoma pa ndegeyo. É ela que encostava a porta do avião. nati muyitanene ameneyo. E eu disse que chama aquela. yanati uyo ndi wayitanidwa kale ali kale mkatimo. E ele disse que essa já foi chamada, já está dentro. angakale atuluka panja.
mesmo se saiu fora. zinatete kustimikizirika kuti ali mkatimo. O nome já diz de que ela está dentro. Ndinadabwa kuti chifukwa chani akutulukanso. E eu fiquei maravilhado porque ela está a sair. Mtima wanga unaphulika kwambiri. O meu coração explodiu muito. Koma ngakhale zinali choncho, Mesmo se era assim. ine ndimaona kuti ndasiyidwanso. E eu também via de que fui deixado. Inenso sindikuyitanidwa. E eu não era chamado. Zikukhala bwanji. Como que é? Anzanga osakuyitanidwa. Todos meus companheiros foram chamados. Kwengena ambale mpulalo ali mkatimo. Vendo o irmão Bulara está dentro. Kwengena ambale zake ali mkatimo. Irmão Zaqueu está aí dentro. Abaleni ali mkatimo. Outros irmãos estão aí Koma dentro. mayina ena akusowa pabuku. Mas outros nomes não se acham no livro. Ngelo nemba kumathamanga. O anjo começou a percorrer. Kufufuza mayina osapezeka. Investigando o nome não se achava. Kufufuza mayina osapezeka. Investigando o nome não se achava. Nakumbali anga kumanzere kunali mkazi. Do meu lado esquerdo havia uma mulher. Zinkangoreka ngati ali mkazi wanga. Isso aparecia de que era minha Na mulher. Yesu analochedwa kwambiri kuti ayitanidwe. E isso também atrasou muito para ela ser chamada. Ndipo mkazi anayimira pafupi ndi ine. E aquela mulher parou empenhado perto de mim. Ine ndinati, E eu disse, tayitana ndibe mayinawo. chama outros nomes. Anati yayi, Disse que não. mkazi achite kuyitana yekha. A mulher que chama sozinho. Akangoziyitana, Quando ela se chamar, poyamba ngeloyo. primeiro o anjo, Ankalowesa anthu 77 kumalo wa mndegeyo. ele mandava entregar essas pessoas 7 em 7 vezes. Kenaka pamene anadzaza, Depois de encher o avião, kumapeto. no fim, Programu inasintha. o programa mudou. Chifukwa cha mkazi amene angaoneka ngati ali mkazi angayi. Com aquela mulher que se via de que é a minha mulher. Inasintha pulani. Mudou o plano. Zimafunika kuti Era preciso. nambala inene kuti ikhale 4. O número era de ser 4. Njengera uja anati, O anjo disse. uyambe kuwerenga pa mwana umene uli nayeyo. Começa a contar na filha que você tem. Uyambe 1. Começa 1. Pamene anati 1, Quando disse 1, linali zina likufulira kumwamba likakhale pa dziko lapansi. era o nome chamado desde do céu até na terra. 2 anali iyeyo. 2 era ela. Pamene ndimapanga ine free, Quando eu clamei 3, que era eu, ndikumalowa mu ndegeyo. entrando no avião, Mayina anasowa pa dziko lapansi. os nomes faltou em todo mundo. Ndege inaseka inauluka pa nthawi imeneyo. O avião fechou e voou instantaneamente. Ndipo mngelo anati, O anjo disse, ndi mmene zili tsopano. é como é agora. 4 okha, 4 só. free. 3. Sindinaona kuti anakwana 4. Não vi de que se completaram 4. Koma free ndinamva ndi makutu wanga. 3 escutei com meus ouvidos. Koma wa 4 sindikudziwa kuti kazinathera bwanji. Número 4, não tenho noção de que como terminou. Ndiye mwana ali womaliza. Era esse que era o último. Po ilo ndiye chenjezo. Esta é uma advertência. Ndilakuti É de que, pakali pano aqui agora, pamene ndimaona m'masomphenyawo quando eu vi esta visão, zinali mwakachitechete. era em silêncio. Palibe ankaona, Ninguém via, palibe ankazindikira. ninguém discernia. Inenso ndinawaona masomphenyawo kumapeto. E eu também vi esta visão no fim da Ndipo visão. ndegeyo itazaza. Depois do avião encher. Anthu apano pamene ankalowa ine sindinaone. As pessoas daqui, aquelas pessoas que entravam eu não vi. Koma pamene ena amatuluka, Mas os outros quando saíam, pamene ati nanga uyu, é onde eu dizia de que nanga uyu, este, akuti amene ukwalo zawo esses que apontam, ankakhala akutuluka panja, mesmo se estão a sair fora, iwo ayitanidwa kale. elas já foram chamadas, Ndiwo osimikiziridwa, já foram vindicados, koma iwo ali panja, elas estão fora. koma pano pabuku apa akupezeka. Mas no livro se acham. Ndiye pamenepo Aí masomphenyawo anandichokera. a visão saiu. Funa ndikuwuzeni, Quero vos dizer, zinthu sizili bwino, as coisas não estão bem, koma mayina akusowa pa buku. mas os nomes estão a faltar no livro. Buku la mkwatulo, O livro do rapto, mayina akusowa. os nomes estão desaparecendo. Koma anthu akwera kale, ine ndachita kuona As, mawa walero. as pessoas já subiu. Eu vi nesta manhã. Ndinadabwa uja amene amayankhula za ku Israeli uja, Eu me maravilhei aquele que falava sobre as coisas de Israel. pamene amayankhula za ndikhulupirira za dzulo.
onde ele falava das coisas que aconteceram ontem, kapena zinthu za mammawa talvez da manhã. pamene amayankhula kuti china chake chachitika cha uzimu Diz que alguma coisa aconteceu na parte espiritual. so kukhala ngati 190,000 asindikizidwira ku chisomo chomaliza kuti amenewa ali mu buku muchochitika china koma ena apulumutsidwabe koma mumuzovuta. Parece de que 100 já foram vindicados sendo salvos nesta última graça, mas tem a aparência de que outras pessoas não estão nesta última graça, eles devem entrar num outro caminho. ndiye ine ndinota munthu watopenga wabwinobwino wamisala kodi munthu ndi chiwanda kodi chikuchitika ndi chani ndi munthu amene. E eu me maravilhei dizendo que será que essa pessoa é louco, nécio? Será que está perturbando ou não está bem? Mas o que ele da verdade está falando? koma izo ndinazisiya Deixei isso à parte. koma ndinazindikira kuti nanga masomphenya anandipeza ine acha E eu discerni e soube de que e aquela visão que me fui vista, koma ngelo uja anati mayina akusowa e aquele anjo disse que os nomes estão desaparecendo. koma ena pano ndawaona atayitanidwa ndipo alwakale mkatimo sana tuluke Outros aqui eu vi sendo elas chamadas, entraram aí dentro e não saíram. koma akase monishwe khanda amene ndamuona kuti analeta samira khoma la ndegeyo Mas somente a esposa de Bonísio é que eu vi encostando o parede daquela avião. nama ndiyang'anire paka kuyang'ana mosaphoyira maso Reparando a mim face a face, sem piscar do olho. ndipo mkango ndiyang'ana Somente me reparava. koma nthawi imene ndimapanga 3 sindinamuonanso pa ndege paja. Quando eu falei, aquele momento quando eu falei número 3, eu não vi ela naquele avião. sindikuziwa kaya naluwa nkati kazinakhala bwanji sindikuziwa koma sindinamuonanso Não vi ela, se ela entrou dentro, se saiu fora, eu não vi ela. koma ndaona khwimbi masauzandi ambiri ataluwa muchochitikacho Mas eu vi milhares das pessoas estando neste acontecimento. ku america anthu ndaona anthu akusonkhana kwa Joseph Branham Em América eu vi as pessoas se ajuntando onde está José Branham. kena kandi napezanso kubhera kwa mamembro awso abusa tivani onse akusonkhana kumanali anthu awowala E kwambiri também na beira vi as pessoas de pastor Tivani se reunindo, mas eram pessoas muito bonitas. koma pano panali pauti ana ena asala sakupezeka mu buku Mas aqui dizendo que outras crianças vão ficar e não se acham no livro. ndipo mamuna ovala mwinji woyera watamanga lamba wake kuposera mchiuno mwake Mas o homem que usou esse linho branco que amarrou o seu cinto ultrapassando a cintura, anati ana ena akusowa pa buku ele disse que outras crianças não se acham no livro. ndipo anati ena sazapita kouko E ele disse que outros não herdarão no reino. ndiye zimene zilili É como as coisas é. tikuchenjezana panopa Estamos nos a divertir aqui. zikuoneka kuti masomphenya ndi achenjezo lalikulu kwambiri Parece que esta visão é uma grande advertência. veseranonso uthenga uja mmene kuti unkadusira E também reparam a mensagem que era pregado, como estava a passar. zikusimizira chimozimozi Isso está vindicando a mesma coisa. paja pamene manena kuti abusa mwe ndicho yankhula nati sindilibe choyankhula mawa pakuti ndikayankhula ndikoza kusokoleza china Aí quando me falou de que pastor tem algo a falar, eu disse que não tenho. Mas eu tinha algo a falar, mas eu pensava que quando eu falar, poderia estribar outra coisa. koma taona ni mzimu amene ukulankhulira Mas repara o Espírito quando começou a falar o que falou. uthenga ukusimikizira chimozimozi masomene ndili nawo A mensagem vindica a mesma coisa com a visão que eu tive. umo ndi mmene ndazionera mmasomphenya mmawawo É como eu vi a visão essa tardinha. ine ndaona kuti anthu akwera kale Eu vi de que as pessoas já subiram. koma ine pamene ndalira kwambiri Quando chorei muito, ine ndinkangoona kuti ine ndintasiyidwa eu pensava de que fui deixado. ndipo pamene amaitana mayina kumapesana kuitana mayina Quando chamava os nomes, escutando os nomes sendo chamados, inenso ndalibiza kumaitana anthu akumabwera abale kuti akhale pazira azipesera mayina awo eu estava preocupado chamando os irmãos, vindo do lado para escutar os nomes. koma ine sindinayitanidwe Mas eu não fui chamado. liulu nati munthu ungoziitana wekha E a voz disse que se chama sozinho. ndinali wodabwa kwambiri pamene zinatero Eu estava muito maravilhado quando isso aconteceu pamene assim. mkaziyo anali kumbali kwanga kumanzere Quando a mulher estava do lado do meu lado esquerdo, atawuzira kuti ayambe kuwerenga iyeyo quando foi dita para ela começar a contar, wani ayambe mwana amene ndi manja mwacheyo começar a criança que ela tem, 2 akhale iyeyo segundo ser ela. pamene ndimapanga free ine Quando contei 3 eu, dziko lonse lapasi linasintha china chilichonse chinasintha todo mundo mudou, toda coisa mudou em tudo. ine ndinaseserekera pa khoma la ndegeyo E eu me apertei naquele avião, entrei na porta. ndinasowa ndipo masomphenya analekezera malome Desapareci e a visão acabou por aí. musamale Cuidam
tipemphere kwambiri. Devemos orar muito. Nkhani ntimene. O assunto é este. Ambuye akudaliseni. Deus abençoe. Basi nipemphere mbali zake chifukwa cha uthenga. Demos oração, irmãos, aqui por causa da mensagem. Oremos. Ambuye watu Yesu Kristu, Senhor Jesus Cristo, kwa ena zikupangiza kujenjemeresa para outros estão a estremecer. pakuti nthawi yayandikira O tempo está próximo kuti kwati bwachoke ku dziko para lapansi nós sair nesta terra. ndipo kungomva masomphenyawa Somente escutando a visão, akusimikizira kuti tikupita ku dziko está lapansi. indicando que estamos a sair neste mundo. Koma zomvetsa chisoni, Mas coisa triste, anthu ena sakupezeka m'buku la moyo. outras pessoas não se acham no livro da vida. Ilo ndi buku la mkwatulo, Este é o livro do rapto. pali buku la moyo Há livro da vida, kuti anthu azakoza kuweruzidwa kumaoneka mmenemo. de que as pessoas devem ser julgadas e sendo vistas aí. Koma ili la mkwatulo ili Mas este do rapto ndi lakuti munthu azaona yekha é de que a pessoa virá sozinho, kuti ine ndipita. de que eu irei. Ngati sakuona chonchi Se ele não vê assim, ndi chizindikiro chakuti akusala. é o sinal de que está ficando. Chifukwa inu munayankhula nthawi imeneja Porque você falou naquela kuti altura panali anamwali 10 de que havia 10 virgens, koma ena anali ochenjera, outros eram prudentes, onsewo amaona kuti ndi anamwali okhaokha abwino. todos eram 10 virgens. Iwo amaona kuti onse akozekera ulendo. Eles viram que todos estavam preparados na viagem. Akamva zawo kukwatiwo amakozekera bwinobwino. Quando escutava sobre o casamento, se preparavam muito. Koma litafika sikulo Quando chegou o dia, kupusa kwa asanu kunaonekera. a imprudência dos 5 se manifestou. Chifukwa iwo anaona kuti anaperewera. Porque eles viram de que estavam em falta. Kwanamba kumathamanga kuti akapemphere. E correram de um lado para outro para orar. Mzimu era umene uli mwayo ukakhale ndi mphamvu. Para o espírito que estava nele para ter a força. Koma ndake sina limeneyo ayi. Mas o tempo não Atayapanga era mbuyo. Mas estavam atrás. Ndi pamene ife tafika. É onde nós chegamos. Pamene mukutiuza chenjezo lomaliza ili. Enquanto nos adverte com a última advertência, Ife tikuthokoza kwambiri. nós agradecemos muito. Kuti ndinu mulungu amene makhoza be kuyanga mapemphero athu. De que és Deus o que responde às nossas orações. Zimene zinachitika muzizachitika momwemo. Como aconteceu, vai acontecer desta maneira. Zimene mwaonesera masomphenya zionekera momwemo. Como revelou isto em visão, acontecerá desta maneira. Abusa amene akuti aziona anthu amene akufuna kupitawo. O pastor deve ver seu povo entrar. Saka naye akuthamangira kulowa ayi. Não poderia correr entrar, Chifukwa ngelo anali ndi iwowo. porque o anjo era ele. Chifukwa cha zimene zaboti kuthokoza kwambiri. E isso agradecemos, Senhor. Kugwirani ntchito yanu kwa ifeyo. Trabalhe o seu trabalho em nós, Siku lochoka ife pa dziko lapansi. até no dia que seremos neste mundo. Chifukwa tayandikira kwambiri. Porque estamos muito perto. Udalise uthengawo. Abençoa a mensagem, Udalisenso masomphenyawa. abençoa esta visão, Udalisenso amenenso waona masomphenya. abençoa quem viu a visão Ndife amene tamvera uthengawo. e nós que escutamos a mensagem. Ndikuna kulikonse amene azamveranso masomphenya Em amenewa. todo lugar onde vão escutar esta visão. Amene azakhulupirira masomphenya amenewa. E aqueles que crerão nesta visão, Muzadalisenso. abençoe-os. Mu dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém. kuyenjezera pamenepo Aumentando aí, tikayankhula pamaso pa kamera ameneyi falando para as pessoas que há de ver este vídeo. kuti azibusa anzanga onse ku dziko lonse lapansi Todos meus compastores em todo o mundo, ndikuwapempha kuti apemphere kwambiri moposa muyezo kwambiri estou vos pedir para orar muito, ultrapassando medidas. komanso apemphere kwambiri mipingo yawo E orai também pelas vossas igrejas. inenso ndikupempheranso moposanso muyezo kwambiri E eu também estou a orar até ultrapassando a medida. mbusa wina aliyense Qualquer pastor. sindikusamala kaya ndi wautumiki uti E eu não estou a cuidar-se de que ministério. fa mmasombe andinaona kakale joseph branham wa ku america E também na visão vi mesmo José Branham de América. anthu akumapita kwa iye As pessoas estão a ir a ele. choncho kutandaza kuti ndaona dziko lonse lapansi Assim quer dizer que vi todo mundo. koma ngelo sanali ku america ayi Mas o anjo não estava em América. ngelo anali pano pamodzi ndi ine O anjo estava aqui em Mandiwa junto com eu. nditayang'ana masomphenya Quando vi a visão, ndinayang'ananso masomphenya brother branham reparei também a visão do irmão Branham. anati chizindikiro cha mkwatibwi E ele disse o sinal da noiva chili mdziko la mozambiki está na terra de Moçambique. ndengali ndaona masomphenyawa E eu vi esta visão. ndizotsimikizirika Isso já é uma coisa vindicadora. kuti mkwatibwi
mkwatibu yondife pano. Esta noiva somos nós aqui. Ndeni kupempha azibusa anzanga onse. Peço todos os meus pastores Kuti apempheremo posa muyezo kwambiri. que orem muito. Tigwirane chanza. Vamos nos pegar mão. Tipempherane wina ndi Que nzache. oremos um ao outro. Tipempherere wina aliyense. E orar também para qualquer pessoa. Tipempherera ngakhale akatolika. Orar também para os católicos, Mapresbiteriya. os presbiterianos, Azipembedzo zonse. em todas as denominações. Tipempherere anthu ali mmenemo. Oremos pelas pessoas que estão aí. Kuti mulungu achitirenso chisomo aone chipulumutso. Para Deus ter misericórdia, para eles possam ver a redenção. Koma chachikulu. A grande coisa, Iwo amene ali mwa mkwatibwi. aqueles que estão na noiva, Akhale m'maso. que saiam na sonequeira. Ine ndaona kumapeto kwa masomphenya. Eu somente vi o fim da visão. Ndangoona mapeto okhaokhawo. Somente vi a finalidade da visão. Koma mayina anasowa. Os nomes estavam desaparecendo. Ngati mayina anasowa. Os nomes desapareciam. Ngelo anapita uko ndi uku. O anjo corria de um lado para outro. Anapita kummawa, anapita kumadzulo. Foi no nascente e também no pôr do sol. Anapita dera lililonse. Foi em qualquer cercania. Mayina anasowa. Os nomes faltavam. Ndiye tipempherebe. Vamos orar Kuti mulungu apitire chisomo pakati pathu. para Deus continuar com a sua misericórdia no nosso meio. Azibusa nonse amene atazamvere tepiyi. Todos os pastores que escutarão esta gravação, Apitirire kupemphera kwambiri. que continuem a orar muito. Sitikuziwa Não sabemos ngati kukhala mmawa. se haverá o amanhã. Sitikuziwa Não sabemos ngati tifikira chaka cha mmawa. se chegaremos no próximo ano. Sitikuziwa Não sabemos tifikira chaka cha mkucha. se chegaremos depois do próximo ano. Koma momwe ndaonera ine. Como eu vi, Ndati momwe ndaonera ine. como eu vi, Ineyo. Chimene ndinaona. o que eu vi, Ndi anthu kuzaza mu chindegecho. são pessoas encherem no avião. Nthawi yolowa iwo sindinawaone. O tempo que eles entraram não vi. Koma ine ndinaona. Vi eu Mulongo otuluka panjayo. a irmã saindo fora Ndi ana osoweka pa buku la moyo. e as crianças não se achando no livro da vida, Kapena mu buku la mkwatulowo. ou não no livro do arrebatamento. Zinali zokhazo. Era somente isto. Ndi mkazi uyo oti aziyitane yekha. E também com aquela mulher para se chamar sozinha. Kuti ayambe kuwerenga mwana wake. Começar a chamar primeiro a sua filha, Kena kana ziyitane iye ndi kuziwerenga iyeyo. depois ela se chamar sozinha Ine kukhala wa nambala 3. e eu ser do número 3. Bongoso lonse linatsokolezeka. E toda a ordem se distribuiu. Pamene ndimayandikira kukalowa pa khomolo. Quando me aproximei para entrar pela porta, Sindinaone kanthu. não vi nada, Sindinaone ziko. não vi o mundo, Sindinaone munthu. não vi pessoa, Sindinaone kanthu. não vi nada. Ndinangoona kuti zinthu zasowa. Vi somente as coisas saíram. Ndizokhazo momwe ndazionera. Somente isto que eu vi. Koma nambalayo Número inali yofunika namba 4. que era precisado era número 4. Anali 4. Era somente 4. Ndiye pa 4 Em 4, anali mwana 1 anali ndi mkaziyo. era a criança que estava com aquela mulher. Wachiwiri anali mkaziyo. O segundo era a mulher. Wachitatu anali ine. O terceiro era eu. Wachinayi anali wakuzayo. O quarto era aquele hóspede anjo. Koma ine sindinaone kuti anazera kuti kapena anali ndani. E eu não vi de onde ele veio ou o que era. Ine ndinayandikira pa khomopo. Eu me aproximei na porta. China chilichonse chinaleka. Tudo desligou. Tisamale. Vamos ficar protegidos. Nthawi yayandikira. O tempo chegou. Ambuye akudaliseni. Deus te abençoe.